Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2019. Amanhã é 1º de maio, Dia do Trabalho. Para comemorar o amanhã, não se trabalha. E, por consequência, na terça-feira também o trabalho é muito reduzido. E como quarta-feira é dia em que não se trabalha, na quinta-feira também o brasileiro, possivelmente adequado a alguma possibilidade econômica, também não há de trabalhar na véspera de sexta, que é o Casual Day, onde também falta a disposição para o trabalho, vem sábado e domingo após, e é uma oportunidade para que o presidente da República tome também uma medida igual àquelas que tem tomado para coibir manifestações intelectuais em geral e proíba o brasileiro de não trabalhar, a fim de aproveitar um pouco mais as possibilidades de o Brasil se livrar desse débito estrondoso em que está a se intrometer. O jornal Estado de São Paulo, de terça-feira, traz uma advertência do presidente da República e dos diretores das universidades federais. Aquele que promover balbúrdia terá verba cortada. Em síntese, o universitário precisa ser muito bem comportado, muito estudioso, e deixar as alegrias, inclusive aquelas do dia do pendura, para mais tarde, porque o brasileiro tem que estudar com muita seriedade. A propósito, nós temos problemas com os nossos confrades lusitanos. Portugueses fazem ataque xenófobo a aluno brasileiro. O que fizeram os universitários lá da Faculdade de Direito de Lisboa? Eles colocaram uma caixa cheia de pedras no lugar público qualquer, com uma advertência ou um aviso, no sentido de que quem atirar essas pedras não há de precisar pagar por elas. Caso foi registrado na Universidade de Lisboa, a mais tradicional escola de direito da capital portuguesa. Direção instaurou sindicância, o que diz a Caixa. Grátis se ficar para atirar a um Juca. Juca é o apelido que o aluno da Universidade de Lisboeta e de Portugal em geral dá aos brasileiros. Juca. Quem atirar pedras a um Juca pode achá-las gratuitamente. São de graça. É mais ou menos como chamar português de cutrucu, coisa que já foi costume entre os brasileiros, agora não mais. Tentativa de suicídio deve ser notificada. É um aviso adequado, aliás. O presidente Jair Bolsonaro quer isso.
notificações imediatas de casos de tentativa de suicídio já estavam previstas em portaria do Ministério da Saúde 2014. A lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Suicídio prevê a criação de um sistema nacional que envolva estados e municípios para prevenir problema e um serviço telefônico gratuito para atendimento de pessoas em sofrimento psíquico. Ao lado dessa notícia, a modelo brasileira Caroline se afoga nesse temporal que houve ontem. Atingiu o litoral norte paulista e atingiu também aqui São Paulo, capital. 300 árvores caíram. Este escritório ficou sem internet, ainda está parcialmente sem internet, porque as árvores caem em cima da fiação, a fiação se requebra toda e se desinstala, e até que se conserte isso demora bastante. Então, é o que nós temos hoje a título de notícia importante ou razoavelmente importante. Esperemos que os universitários portugueses parem com essa xenofobia. Eles devem ter uma implicância presencial ou preferencial com os brasileiros, porque os universitários brasileiros praticamente estão a mudar-se para a Lusitânia, a fim de fazerem pós-graduação, principalmente em Direito. A Universidade de Lisboa tem 5.000 e poucos alunos. Dentro desses 5.000 e poucos alunos, há mais de 1.000 brasileiros. E brasileiro, quando vai para outras universidades no exterior, entende que é o dono do pedaço. É o dono do pedaço e não se sacrifica falando a língua da terra. Ele fala o português mesmo e quer ser entendido. Lá em Lisboa é diferente, porque o brasileiro fala e o colega de Portugal entende perfeitamente, ou finge entender, ou disfarça quando não consegue entender a piada que fizeram os brasileiros a respeito de seus colegas de nacionalidade portuguesa. Não devia ser assim, não. Deveriam abraçar-se, cantar os fados, os sambas, canção brasileiros de Chico Buarque. As moças portuguesas são excepcionalmente agradáveis, bonitas, inteligentes, interessantes. As brasileiras também. Seria a oportunidade de se estreitarem os laços, principalmente agora, em que o nosso ministro Gilmar Mendes vive uma parte do tempo em Portugal com seus interesses intelectuais ligados também ao direito brasileiro e, inclusivemente, ao direito português. Há muitos advogados brasileiros que estão por lá, fazendo uma espécie de simbiose. Mas também há muitos advogados norte-americanos que estão no Brasil, não só norte-americanos, mas de outras nacionalidades, porque parece obtiveram aí uma possibilidade de consultoria nas grandes empresas de advocacia brasileira. Nós daqui a pouco havemos até de estar com um certo sotaque norte-americano
e colocando a bandeira dos Estados Unidos da América do Norte nos nossos foros, ao lado da bandeira nacional. Pode acontecer. Nosso direito já está chegando lá, com os precedentes, com o uso da internet, com a praticamente proibição de se usar papel nos peticionamentos e com a seca exposição das matérias. Já se tentou, inclusive, num tribunal, reduzir o peticionamento a não mais que 200 linhas. Não conseguiram, mas quem sabe uma hora dessas, onde conseguir que o advogado brasileiro fale menos, escreva menos, fique mudo e se curve aos precedentes, à jurisprudência anterior, como acontece, obviamente, nos Estados Unidos da América do Norte, a partir da delação premiada, em que nós somos, hoje, especialistas dando lição de alcaguetagem aos nossos confrades norte-americanos, e isso sem que nós falemos no hábito maior de mascação de chicletes na terra, ou no pedaço de terra que nós vamos ceder aos americanos já já, segundo promessa também do presidente Bolsonaro. O resto é resto, são 16 horas e 30 minutos. O escritório continua sem internet, porque promessa é dívida, dizem que vem consertar e não vem. Amanhã é feriado, não se trabalha, depois não se trabalha também. Na sexta-feira não se pode trabalhar, não há audiências, não há julgamentos. Sábado e domingo são feriados e lá na Vevá.